Olá a todos, tudo bom? Aqui é Vitor Araújo, sou Creative Partner aqui na Área 23, em Nova York, uma agência de comunicação focada em health. E é um prazer estar aqui falar com vocês. Esse projeto é muito especial para mim, chamado Histórias Magnéticas, ou Magnetic Stories. Como eu trabalho aqui em Nova York, né? A apresentação está em inglês, mas eu vou falar aqui português, até porque tenho saudade de falar mais português e não aguento mais falar inglês todos os dias. Então, é um privilégio para mim estar falando português com vocês. Então, essa ideia das histórias magnéticas, ou Magnetic Stories, ela veio a partir do desafio de um cliente que é a Siemens Healthineers, que é o segundo maior fabricante de máquinas de ressonância magnética do mundo. Eles são uma marca conhecida por inovação, né? Dentro da área deles, tem muita inovação, coisas que custam milhões e milhões para mudar um pouquinho essa experiência da ressonância magnética, mas eles tinham um problema que não se resolvia com a tecnologia que existe hoje, né? Eles não conseguem ultrapassar esse problema. É algo que precisava de mais do que tecnologia, mais do que dinheiro, precisava mesmo de criatividade. Foi aí que eles entraram em contato com a gente, né, aqui da Área 23, para tentar uma solução. E esse problema, né, para quem já esteve numa máquina de ressonância magnética, sabe o quão assustador que é e angustiante essa experiência é, né? Tem uns sons que podem chegar a 130 decibéis, que é tipo o mesmo volume de um jato militar, para vocês terem uma ideia. Imagina se é difícil para a gente, eu já estive lá, sei quando é difícil essa experiência, imagina para uma criança, uma doença crônica, com câncer, né? Tem que passar por isso regularmente, né? Durante o processo, a gente teve que entrevistar muitas crianças, muitos pais, muitos médicos, e é uma coisa muito difícil para eles, né? E de acordo com os radiologistas, inclusive, o maior desafio com os pacientes pediátricos é fazer eles cooperarem, né? Permanecer imóveis durante um longo período de tempo, que aí eles têm, né, o resultado correto. Se eles se mexem, tem que começar tudo de novo e não consegue ter o resultado correto, que é muito importante para ter um exame preciso para poder tratar esses problemas das crianças. Então, apresentando aqui o Magnetic Stories, as histórias magnéticas. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês que explica um pouco essa ideia, depois eu volto para falar um pouquinho mais, tá bem? The magical train was called imagination, leaving a trail known as inspiration. Every MRI scan makes a unique sequence of sounds, so you can predict when each sound will occur in the scan. We created children's audiobooks to match the sounds of the most common pediatric scans, syncing story moments precisely with each sound in the scan. Now, the stories give new and delightful meaning to all MRI noises. This noise becomes a clumsy robot. A boy turned on a tiny robot by mistake. What a mess it made. And the loud sound becomes a brave spaceship. Dodging lasers in a dance, our heroes sailed on with great advance. Os casos em que as crianças de oncologia vêm fazer várias vezes este exame, é muito importante termos um projeto como este, com história e com sons, para poder ajudar essas crianças a fazerem os exames sempre que seja necessário. Our pilot in Portugal was a success. This is just the beginning. Vê-la feliz é uma pequena vitória nesta grande batalha. Eu pensava que ia ser horrível, mas até foi divertido. Posso ir lá de novo agora?
Bom, essa foi a nossa ideia, e porque vocês devem ter entendido, né? É um projeto que transforma os sons, né, da ressonância magnética, esses sons assustadores, em bonitas histórias infantis, né? A gente usa, não é qualquer história, histórias foram criadas à volta desses sons, das 6 principais sequências de scan utilizadas por pacientes pediátricos. Nós tivemos que ouvir, nós e os autores, eu fui autor de uma das histórias, a gente fez também uma parceria com uma editora portuguesa chamada Leia, né? Então tivemos outros autores, junto com o Hospital CUF, que é o maior hospital privado do país, de Portugal, a gente fez essa parceria entre hospital, entre escritores, médicos e pacientes, para poder escrever essas histórias inspiradas nos sons de cada uma das sequências. Então, foi um trabalho muito difícil, né? Como vocês podem ver aqui, são 6 sequências de scan, né? E cada sonzinho lá dentro a gente teve que adaptar a história para cada som, né? Então eu escrevi aqui, como chama lá em Portugal, o comboio voador, né? Que é inspirado num dos sons, né? Que chama o Cold Head, que faz que eu acabei criando a história de um comboio, né, voador através desse som e construímos todas as histórias à volta de sons horríveis dessas máquinas, dando sentido, significado, né, explorando a criatividade para trazer magia para esses sons. Então tem o scan do crânio, do fígado, da espinha dorsal, né, da cela túrcica, né? E essas histórias são aqui, o comboio voador, a procura de um som, né? Tem histórias muito incríveis e bonitas que a gente escreveu. E como eu estava falando aqui, né, por exemplo, né, tem o Cold Head que faz virou um trem, né? Um Toy virou um robô. A gente teve que criar essas histórias que às vezes duravam 45 minutos, 20 minutos, e criamos audiolivros completos que estão disponíveis agora em toda a rede CUF de hospitais de Portugal, e inclusive a gente está buscando essa expansão, né, de usar essa coleção de audiolivros para outros países, inclusive. E durante esse projeto foi muito bonito porque não é um exercício de criatividade pela criatividade, né, ou apenas pelos resultados do negócio, que inclusive a Siemens Healthineers teve bons resultados, porque eles agora têm um diferencial que podem oferecer aos hospitais e aos pacientes que nem uma outra marca tem, mas também ouvir os cirurgiões falarem da importância de ter um projeto como esse para manter as crianças tranquilas. E um pai, muito emocionante, ouviam pais e mães a dizer que pela primeira vez puderam ver os filhos felizes, se não felizes, pelo menos relaxados com essa nova dinâmica do MRI, né, da ressonância magnética, podendo ter histórias e poder curtir um pouco esse momento e ter bons resultados nas imagens. E, como eu disse, essa ideia está sendo, ela é um sucesso em mais de 30 hospitais da CUF. A gente agora, junto com a Siemens, está falando sobre uma expansão do projeto para a Espanha, para a Península Ibérica e para países da Alemanha e Europa, Itália, Reino Unido. Então, esses 6 audiolivros que a gente já fez em português já estão traduzidos para inglês. Nós também estamos traduzindo para outras línguas e em contato com outros hospitais para fazer com que esse sonho coletivo aqui, essa solução criativa para um problema técnico possa chegar a mais crianças, a mais hospitais e a mais pacientes. Então, essas são as histórias magnéticas. E pronto, queria abrir também aqui para perguntas, que eu sei que a Carolina e o pessoal aqui dizem que é um espaço para perguntas. Se houver alguma, estou disponível. Se não, eu queria agradecer aqui de novo o convite, e é um prazer estar aqui com você. Então, obrigado demais, Conrado, aqui. Era a primeira Conrado. vez, eu estava com a Mari no festival da Fast Company, quando a gente viu essa história, e é incrível, né? E eu acho incrível
pelos dois aspectos, pela sensibilidade, pelo impacto, mas fico muito curioso pelo processo criativo por trás. Você consegue contar para a gente um pouco o caminho criativo para chegar nessa solução, assim? Claro, claro que sim, Conrado. Começou por eu me apaixonar pelo problema. Normalmente as pessoas se apaixonam pela solução ou pelo o artifício, né? A forma de contar. Eu me apaixonei pelo problema, porque eu estive em MRI, né? Eu tive pessoas muito próximas que tiveram que passar por experiências dessas, não bem-sucedidas, infelizmente. E é um problema que foi muito caro para mim e eu fiquei com esse problema na minha cabeça, assim, como é que eu posso usar o meu talento como escritor, que eu tenho, sou poeta, né, e sou escritor, como é que eu posso usar a minha criatividade para melhorar isso, né? Como é que eu posso fazer? E eu estava um dia vendo um desenho com a minha filha e a gente viu chama lá em Portugal, chama comboio, né? Sou meio português, meio brasileiro, e tinha o som do trenzinho e eu lembrei do som do Cold Head do MRI, da ressonância magnética, e aí veio o clique. Eu falei, eu tava esse problema na minha cabeça 3 meses tentando resolver. Pensei, vamos fazer músicas, vamos fazer podcast, mas nada chegava porque não tem como bloquear o som. Então a minha ideia foi, vamos assumir que esses sons não tem como ser bloqueados e vamos dar sentido, significado para esses sons. E aí que a ideia surgiu. Pelo estar apaixonado pelo problema, por estar imerso no problema e ter uma filha, uma família que me leva a outros universos, né, que não só os meus. Eu pude chegar a essa solução. E depois com o time, se possível, torná-la possível, claro. Então, obrigado demais pelo seu tempo. Parabéns. Mande uma poesia para a gente, depois, pelo chat, para a gente distribuir aqui. Para a gente ter mais um pouco de inspiração tua. E brigadão. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço, até já.